Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. O meu convidado de hoje é o Rodrigo Luiz. O Rodrigo é psicólogo, ele é de Conselheiro Lafayette e veio aqui para Caratinga em abril, né? Já adaptou, Rodrigo, sim, a cidade? Sim, estou me adaptando aos poucos, conhecendo, não sou muito de sair, mas os lugares que a gente está acostumado aí, já estou adaptando bastante. Seja muito bem-vindo, viu, ao nosso programa. Muito obrigado. Você veio de Juiz de Fora para cá, né? Sim, Você é de Conselheiro Lafayette, mas estava em Juiz de Fora. Isso, sou de Conselheiro Lafayette, mas fui para Juiz de Fora a partir de 2011, se não me engano, e fiz a faculdade de psicologia lá em Juiz de Fora, no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Sim. Aí depois veio para aqui, para Caratinga, para trabalhar também com a Docton, né? Exatamente. Hoje, atualmente, eu estou substituindo a Michelina, que é a psicóloga da empresa, né, da instituição. Estou cumprindo a licença maternidade dela, né? Enquanto ela está está de licença, eu estou substituindo até novembro. Sim. Eu convidei o Rodrigo não só para falar do trabalho dele da Docton, mas também de uma abordagem terapêutica que ele trabalha, que é com técnicas diferenciadas, que ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, e também sobre um assunto que tem assim causado muitos problemas para as relações, que são as divergências políticas na internet. Nós vamos falar sobre esse assunto também para entender o que está se passando com a psique das pessoas, o que está por trás, né, que pode estar por trás dessas palavras, às vezes tão raivosas uns dos outros, né? Nós vamos estar conversando sobre isso também. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, para a gente começar, é a primeira vez que você vem no programa, né? Sim. Contasse um pouquinho da sua história, a sua escolha também pela psicologia. Ah, claro. Bom, eu desde sempre gostei muito de conversar, de ter o contato com o ser humano, né? Com os amigos, eu sempre fui aquele que sempre estava disposto a ajudar e a resolver problemas, e o contato com a psicologia veio exatamente de profissionalizar essa escuta, né? Porque todo mundo tem a capacidade, né, ou não, de conversar e de dar conselhos, só que o psicólogo não faz isso, né? Então eu queria uma maneira de profissionalizar o que eu já gostava de fazer. Então eu busquei a psicologia pelo amor mesmo ao ser humano. Eu gosto, né, a gente costuma ouvir, eu gosto de gente, realmente eu gosto de trabalhar com pessoas, e a busca por isso foi exatamente uma vontade e uma capacitação que eu acredito que eu já tinha antes de começar a faculdade. E aí bem no início da faculdade eu já comecei a estagiar na Secretaria de Educação lá de Juiz de Fora. Eu fiz diversos trabalhos em relação à monitoria também, dei aula, monitoria de anatomofisiologia, neuroanatomofisiologia, fundamentos da avaliação psicológica, enfim, sempre estive envolvido com muita questão acadêmica, né, que é o que eu gosto de fazer. E a psicologia foi uma certeza cada vez mais constituída, cada vez mais fortalecida com o tempo, ainda mais quando eu comecei os estágios na clínica, né, que é onde eu tive a certeza de que eu queria fazer isso para a minha vida inteira. E a Gestalt terapia, que é a minha abordagem, que você havia falado mais anteriormente, a Gestalt terapia é uma terapia que eu trabalho, né, que eu descobri no 9º período da faculdade, e eu trabalho para presentificação do indivíduo, ou seja, trabalhar no aqui e no agora, que é o único tempo que a gente tem. Né? E às vezes a gente fica muito no passado ou então muito no futuro. Sim. E esquece do principal, né, que é o aqui e agora. Exatamente, isso é um treino diário e muito contínuo, né? Às vezes a gente tem uma queixa do indivíduo que está projetando as coisas muito para o futuro, e é um treino. Toda vez que essa pessoa vem para a terapia, a gente tem que trazê-la para cá, para o aqui, para o agora, para conscientizar esse indivíduo do que está passando de fato na vida dessa pessoa. Sim. Eu já ouvi falar que quando a pessoa fica muito no passado, ela acaba tendo esse quadro de depressão, pode vir a ter um quadro de depressão quando é muito ligado a uma situação complicada, né, que não soube lidar, e quem fica no presente, no futuro, é muito ligado à ansiedade. Isso é verdade? É verdade. Não é só isso, né? Ficar muito ligado no passado não pode trazer só a depressão, mas é um indicativo sim, não é uma regra, né? Mas é um indicativo sim, porque às vezes aconteceu um fato que a pessoa não teve como elaborar, e isso se repete muitas vezes nesse presente. Então a gente traz atenção para esse presente, para a pessoa saber o que está acontecendo de fato com ela,
como que esse fato que ocorreu há 10 anos atrás interfere hoje no comportamento dela. Porque não foi resolvido lá atrás. Sim, só que a gente tem que resolver daqui para frente, não trazer o que não foi resolvido e fazer essa retrospectiva e tentar resolver. Não acredito que esse seja o caminho. Sim, essa linha sua trabalha justamente com o aqui e agora. O que eu posso fazer nesse exato momento para resolver esta questão, né? Exatamente. E você disse que essa abordagem, ela tem umas técnicas diferenciadas também, além da escuta, né? Sim, todo psicólogo vai ter essa entrevista, né, entrevista inicial, que para a gente conhecer o sujeito, né, de quem está na nossa frente, e para a gente saber como é que é a dinâmica social, como é que é a dinâmica familiar, como é que é a própria dinâmica, como que ele lida com as coisas. Só que com o tempo e com a confiança que esse sujeito dá para a gente, né, com o tempo a gente pode interferir em relações às técnicas, sim. Existem várias técnicas, não só da minha abordagem, mas em outras a gente conhece muito a psicanálise, muita terapia cognitiva comportamental. Só para as pessoas entenderem, a psicanálise trabalha mais o quê? A psicanálise trabalha muito a questão inconsciente, né? Então vai buscar no inconsciente resultados, queixas atuais que pode estar trazendo alguma consequência por conta de situações mal resolvidas, vamos dizer assim. Sim. A cognitiva? A terapia cognitiva comportamental vai treinar muito o indivíduo, né, com questão, também trabalha muito com a questão do agora para frente, né, não fica buscando tanto no passado, mas vai treinar porque de repente às vezes a gente tem crenças que não estão, como eu posso dizer, crenças que não vão deixar que o indivíduo se desenvolva, saia daquele lugar. Então a gente... Às vezes ele acredita inconsciente numa coisa e ele não consegue fazer diferente, né? A cognitiva comportamental não vê o inconsciente, ela trabalha muito a questão consciente daquilo que o indivíduo percebe, daquilo que o indivíduo vê, né? Eu não estou falando com tanta propriedade porque não é minha abordagem, mas eu conheço um pouco devido à faculdade, né? Mas é muita questão de treinamento. Bem, se eu respondo dessa maneira, através desse comportamento, eu vou modelar esse comportamento para que isso não aconteça mais. Então é mais para esse lado. Então você me disse que existem vários tipos, né, de abordagem, claro, e a sua é uma que você falou que quase tem pouco aqui, é mais no Rio. Até hoje, se tiver algum psicólogo ou psicóloga que tem essa abordagem, eu gostaria até de conversar com eles sobre isso, mas até hoje eu não vi ninguém que tenha a Gestalt terapia como abordagem teórica, né? Sim. Mas é uma abordagem muito rica de conhecimento, muito atual, porque, né, a presentificação está se tornando cada vez mais uma necessidade, né? Nesse tempo de muita informação, então tem muita gente projetando isso muito para frente, para o futuro, e está ficando cada vez mais prejudicial para a sociedade. Sim. Bom, eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para falar mais sobre a terapia, sobre essa questão da internet que tem incomodado muito algumas pessoas e acabam atrapalhando as relações, né? Nós vamos falar sobre esses assuntos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito bem, voltamos com o programa Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo o Rodrigo Luiz, que é psicólogo, está aqui em Caratinga desde abril, veio de Conselheiro Lafayette, e ele estava falando no primeiro bloco sobre a terapia, a abordagem terapêutica que ele trabalha, que é a Gestalt terapia. Eu queria que você... Gestalt terapia, né? Falei errado. Não, é comum errar, tranquilo. Eu queria saber, você me disse antes do intervalo, quando nós estávamos conversando, que a terapia também trabalha as polaridades do indivíduo, o positivo e o negativo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu achei muito interessante. Legal. E eu acho que vai entrar bem no assunto que a gente está querendo finalizar, né? A questão da política. Sim. Mas antes da gente falar de política, a gente tem que falar da gente enquanto sujeito, né? Porque para a gente estar com esse sintoma social, a gente primeiro tem que ter o sintoma interno. Essas polaridades que a Gestalt terapia trabalha muito bem é a questão do que a gente considera positivo e do que a gente considera negativo em nós mesmos. Então, normalmente, o que a gente faz quando a gente não gosta de alguma coisa em nós mesmos? A gente rejeita. Por exemplo, uma coisa aí que é comum. Vamos supor que eu com as relações interpessoais eu não consigo manter um controle. Eu me exalto muito facilmente. Isso é uma polaridade que normalmente as pessoas encaram como negativa. Sim. Então, até que ponto essa polaridade não pode estar agregada
a uma polaridade positiva que a gente tem. Será que o caminho, de fato, é rejeitar essa polaridade ou e não integrar? Né? Exatamente. Sim. Então, a Gestalt terapia vai trabalhar esse equilíbrio, essa aproximação dessas polaridades. E aí, se a gente não consegue, se a gente rejeita as nossas próprias polaridades, como é que a gente vai aceitar, acolher as polaridades dos outros? Sim, sim. Quando a gente está muito conectado ou não com essas polaridades, ou seja, quando a gente está lutando muito contra elas, a gente não consegue ter espaço para o próximo. Espaço com esse ser humano que a gente convive. Então fica cada vez mais difícil essa relação. E aí entra a questão da política. A política está polarizada e não é à toa. Porque por falta de um líder que vai, né, coordenar de fato o Brasil de uma forma que a sociedade possa se sentir tranquila, cada um vai ter uma opinião. E antes de cada um ter uma opinião, tem essa polaridade interna. Né? Então a gente tem que estar muito se questionando que quando o outro fala e você não concorda, até que ponto esse não concordar não é uma responsabilidade própria. A gente não questiona isso. Será que eu não concordo porque eu realmente não tenho conhecimento? Ou será que eu não concordo porque eu não aceito opinião distinta? Sim. Né? Então, esse questionamento não tem que vir só do próximo, tem que vir interno também. Será que realmente a gente está lendo o plano de governo dos nossos candidatos? Ou só pegando alguns pontos, talvez, Exato. Né? Será que a gente não está caindo numa armadilha no sentido de, não 100%, não é objetivo talvez do candidato, mas será que a gente não está caindo numa armadilha de fake news e a gente não está sabendo? Ou ir pela maioria. Exatamente. Será que você conhecendo o outro lado, você não vai ter mais perspectiva do seu lado e aí vai ter mais certeza do seu lado? Sim. Tem que se questionar, porque através da diferença vem um conhecimento. E às vezes a gente rejeita e aí a gente fica na caverna, né? Tem um mito da caverna que a gente, eu não sei se os telespectadores conhecem, né? Mas ninguém quer sair da caverna quando está lá direto. E aí quando sai é assustador, mas eles descobrem que existe um mundo para além daquela caverna. Sim. Então esse caminho é muito complicado, não é fácil para todo mundo. Sim. Né? E vamos falar dessa importância dessas pessoas conseguirem ter esse equilíbrio ou essa linha entre ouvir uma opinião diferenciada e colocar a minha opinião, mas ao mesmo tempo manter o equilíbrio, porque é isso que tem gerado os conflitos entre as famílias, claro. Às vezes entre marido e mulher, por causa da política, né, de divergência de ideias. Eu acredito que quando existe uma discussão política, os dois lados estão com muito medo. O medo vai depender de cada lado. Né? Mas existe um medo de um lado de corrupção, um medo de um lado de uma repressão muito grande, né? E como que a gente vai, quando que o consenso deixou de ser prioridade e o radical e ter que resolver tudo preto ou branco, pedra ou papel, quando que deixou de ser importante a interdisciplinaridade, ou seja, a sistematização dos fatos, das coisas? Quanto que isso deixou de ser importante e ficou mais importante a divisão? Será que a gente vai achar uma solução dividindo tanto? A gente não acha soluções para nós mesmos se a gente dividir tarefas específicas demais. Às vezes a gente precisa integrar uma coisa com a outra. Como é que a gente vai conseguir resolver uma questão política tão séria que a gente está atravessando com tanto radicalismo, com tanta opinião fechada, com tanta opinião que não aceita a integração de outras pessoas? Então isso é muito delicado. O crescimento sempre vem de onde existe conversa, de onde existe diferença, porque é através da diferença que a gente cria um novo caminho. Sim, mas a pessoa precisa estar aberta no sentido de pelo menos ouvir os argumentos do outro. Exatamente. Né? E por que às vezes acontece tanto isso, dessa rejeição? Tem a ver com esse medo que você falou? Eu não quero ouvir. Qual que é a relação que você faz? Eu não quero te ouvir e eu só aceito o que eu penso. Isso é uma falta de maturidade? Ou é mesmo uma defesa daquilo que eu penso por medo até em questão de achar que aquilo tem a ver com a sobrevivência, né? Sim, eu acho que isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Eu não posso generalizar e falar que isso acontece com todos, mas o que a gente vê muito, eu acho que vai muito para o lado da maturidade, sim, sabe? De você conseguir ouvir o outro sem que aquilo te afete.
Porque às vezes não é para afetar necessariamente você. E você leva aquilo para você, às vezes te afeta e nem era necessariamente essa a intenção daquela outra pessoa. Então a dificuldade está muito no ouvir. E às vezes isso tem que começar em nós próprios. Às vezes tem essa escuta apurada tem que começar de dentro, que a gente nem se escuta muitas vezes, a gente deixa passar muita coisa. A gente não vai deixar passar a conversa do nosso pai, da nossa mãe, enfim, da tia, do avô. Por que não? Se a gente já faz isso, a gente já tem esse costume de fazer com a gente mesmo. Então é muito delicado. Essa questão de não conseguir ouvir a outra pessoa vai muito questão de manipulação também, porque às vezes você não tem o conhecimento total. Por que o conhecimento tem que estar polarizado? Se quando a gente está numa escola ou numa faculdade, seja no que for, a gente tem um contato com um monte de coisa. Entrar em contato com um monte de coisa pode gerar um conhecimento específico. Tanto é que a gente tem especializações que juntam um conhecimento com outro e geram um novo conhecimento, e isso tem um ganho muito importante. E como que você está vendo essa questão dessas brigas, né, na internet? O que, na sua opinião, poderia ser feito pelas pessoas, assim, nesse sentido? Eu sei que você falou aí, né, de ter... Porque essa maturidade é algo que vai com o tempo, de observação, a terapia, né? Sim. Mas vamos partir do pressuposto que a pessoa realmente ainda está imatura. Então, ela precisa ter talvez um tipo de atitude que ela possa ter para não ter tanto conflito. Ou então, pelo menos, chegar à consciência da importância, né, de estar sabendo dosar isso. Provavelmente a pessoa que está iniciando uma briga, né, por questão política, ela está querendo que aquela outra pessoa vote no candidato dela. E aí eu pergunto para você e para vocês telespectadores, você acha que você vai conseguir mudar uma ideia de outra pessoa se você for incisivo? Se você colocar a goela abaixo o que você acredita ser importante para você? Aí entra aquela parte que você falou, precisa ter argumento, precisa estudar o plano de governo, exatamente, né, para ter argumento. Exatamente. Porque de repente você tem um fato como verdade, e às vezes esse fato não é verdade, e às vezes você vai argumentar com esse fato, e aí quando a pessoa apresenta que isso é uma fake news, como que fica? Porque resta as outras coisas que o seu candidato tem de positivo. Você não quer deixar de acreditar nessas coisas, mas você precisa ter um embasamento teórico, um embasamento de notícia mesmo, que embase o que você está falando. Estudar o plano de governo, exatamente, entender quais são as consequências, né, de cada ideia. E estudar o plano de governo contrário também. Sim. Para a gente ter noção de como que a gente pode dialogar. Fazer um paralelo. Olha, eu não acho isso legal do seu candidato, porque eu acredito que isso vai ter um resultado não positivo, enquanto o meu candidato tem isso assim. Então, essa discussão ela vai se tornar muito mais enriquecedora, e às vezes a pessoa vai trocar de ideia. Por que não? Sim. Porque se você apresentar uma ideia coercitivamente, ou seja, com muita como eu posso dizer? Imposição? Imposição, obrigado. Com muita imposição, como é que aquela pessoa vai aceitar? Sim. A gente mesmo não gosta de aceitar assim. Sim, verdade. Né? Bom, vamos então para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos falando mais sobre esse assunto. Rapidinho voltamos. Muito bem, meu convidado de hoje aqui no Doctor Entrevista é o Rodrigo Luiz. O Rodrigo é psicólogo, né? E nós estávamos conversando a respeito desses movimentos que têm acontecido na internet, dessas agressões, do fato das pessoas estarem tão assim enraigadas em defender as próprias ideias sem respeitar a ideia do outro, né? E como que isso pode trazer tantos conflitos para as relações que às vezes têm acontecido, né? Rompimento de relação de pai, de mãe, filho com mãe, de casais, né? E amigos também. E o Rodrigo, nós estávamos conversando no intervalo a respeito da necessidade que de vez em quando o ser humano tem, eu não sei nem se é de vez em quando ou se é sempre, de ter um super-herói, de eleger um super-herói como se fosse resolver todos os problemas, né? E qual que é o perigo disso? Falando das eleições agora, né? Bom, só para o pessoal entender, quem está assistindo, quando uma criança pequena sabe que não pode mexer em alguma coisa, ela não mexe diversas vezes. É para testar se aquele pai ou aquela mãe está de fato amparando, de fato orientando
aquela criança. Vigiando. Vigiando, você ter essa confiança de que tem alguém zelando por você. Sim. Então isso transfere também para a sociedade. Como que a gente, depois de um governo tão longo, né, depois de um governo que teve um tempo muito grande de sucesso e alguns insucessos que foram cada vez mais aumentando, como que a gente tem esse sujeito que nos represente, que realmente zele pela gente? Então, que dê segurança. Exatamente, essa segurança foi se perdendo ao longo do tempo, e essa insegurança causa o quê? Exatamente esse radicalismo. A gente quer eleger alguém que lá na frente ele seja quase que uma função paterna, né? Vamos dizer assim, aquela pessoa autoritária para chegar nesse lugar e fazer as leis acontecerem, né? Normalmente isso é uma questão cíclica, acontece diversas vezes. Se a gente for buscar na história, isso já aconteceu outras vezes. E hoje o Brasil está com essa necessidade devido a tanto problema de corrupção, devido a tanto problema, né, que vem acontecendo ao longo do tempo. Mas existe também uma questão de questionar realmente se esse caminho como posso dizer? De querer um super-herói? Seria isso? Exatamente. Até que ponto a gente pode depositar no outro aquilo que a gente também tem responsabilidade? Então, uma população que fura fila, uma população que não paga o imposto de renda, que às vezes faz alguma coisa que, né, que não está fazendo corretamente pelas leis, uma população que quer tirar proveito, não vai ter um representante diferente. Esse representante vai representar o que a sociedade é. É como se fosse um reflexo, né? Exatamente, é um reflexo. E quando a gente deposita no outro, a gente tira o lugar de cobrança também. Quando a gente deposita tudo aquilo que a gente acredita ser adequado no outro, ou seja, ele resolve, eu tenho que ficar tranquilo, é muito perigoso. Sim. Ou seja, essa necessidade do super-herói, né, de criar alguém que vai resolver todos os problemas, é a necessidade de se sentir seguro, né, dessa questão inconsciente, às vezes até de ter um pai, né, que zele, né, mas há esse perigo, né, de projetar no outro e não fazer o que eu devo fazer. Exatamente. E quando você fala em pai, não é necessariamente um homem, pai é realmente um pai biológico, a gente está falando de uma representação psíquica, vamos dizer assim. Paterna, de sentido de acolhimento, de proteção. Exatamente, e de autoridade, principalmente. Sim, de introduzir uma lei, vamos dizer assim, para ficar mais claro. A gente busca isso em outras coisas, né? Quando a gente internaliza essa lei, a gente consegue desenvolver melhor, né, o nosso dia a dia, enfim, as nossas relações. Só que quando a gente deposita isso inteiramente no outro, a gente tira o nosso lugar de questionar. Sim. Tira o nosso lugar de cobrar aquele político, o que ele está fazendo. Então ele fica num lugar muito assim, eu vou fazer o que eu bem entender, porque eu estou tendo aval para isso. Então isso é muito perigoso. Sim. Eu acho que deve existir sim um depósito de confiança, né? Até porque a gente vota para isso, mas tem que também o teu lugar de cobrança. Não deixar aquilo virar, vamos dizer assim, um governo que não olhe realmente a necessidade. Defender ele sem analisar, né? Que às vezes acontece exatamente. por paixão, né? Sem analisar friamente os papéis. Nenhum ser humano que vai chegar no poder vai acertar 100%, nenhum ser humano que vai chegar no poder vai errar 100%. E nenhum ser humano que chegar a ser presidente do país, ele vai te representar 100%. É preciso que você faça também algo, né? Exato, exatamente. Ele não vai te representar o 100% e não necessariamente você tem que defender aquilo que ele faz de errado. Você tem que defender aquilo que você acha correto, aquilo que ele faz certo. Procurar fazer também, como você disse. Exatamente. Né? Depositar essa responsabilidade, mas também ter essa autorresponsabilidade, né, de fazer diferente. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho também na Docton, como que é lá, como que você trabalha com os alunos, com os professores, como funciona? Bom, eu trabalho na Docton como psicopedagogo, estou substituindo a psicóloga Michelina, acho que eu até havia comentado isso no início da nossa entrevista, e eu trabalho diretamente com os alunos, só que um trabalho conjunto com os professores,
professores, principalmente coordenadores, coordenação acadêmica. Então, eu trabalho questões interpessoais, questões de atenção, de memória, de aprendizado, questão também de autoestima. Tem muitos alunos que procuram para esse fim, mas o foco principal é a relação do estudo, do aprendizado, mas às vezes as nossas relações interpessoais, os nossos problemas que a gente traz externamente interferem, né, nesse meio. Então eu estou aqui justamente para ajudar, para colaborar esse desenvolvimento desse indivíduo. Sim. E quais são os tipos de problemas, assim, ou situações que você vê com os alunos lá, trabalha com os alunos, e se a pergunta, né, é mais frequentes, quais são os problemas mais frequentes, e como que você trabalha essa terapia sua lá dentro, ou não, lá é uma outra situação? Bom, respondendo a primeira pergunta, isso é um sintoma que a sociedade está vendo muito, é a ansiedade. Sim. Né? E a ansiedade vem muito de questões externas que interferem no processo de ensino-aprendizagem. Né? E eu sempre retorno para os alunos que aquilo deve estar influenciando na sua faculdade, nas matérias, na sua relação com os professores e com os alunos. Então, não tem como modificar, né, de separar esse indivíduo de faculdade e de sujeito, né? Então, eu estou sempre integrando isso também, porque antes de ser aluno, ele é um ser humano, né? Em relação à segunda pergunta, foi sobre... com relação ao trabalho... A Gestalt. Se você coloca esse tipo de trabalho ou não, é um outro... Bom, não é terapia, né? Ali a gente faz um trabalho psicopedagógico. Mas, às vezes, eu posso fazer de alguma técnica, sim. É a abordagem que eu trabalho, é a forma como eu trabalho. Então, existe, sim, uma questão do aqui e do agora, de como que a gente pode resolver a partir desse momento. Existe, sim, a questão da conscientização, né? Verdadeiramente o que está acontecendo, como é que eu posso analisar o que está acontecendo comigo. Então, isso acontece também, mas não é terapia, então é um processo diferente. Entendi. Rodrigo, gostaria de agradecer a presença, muito obrigado. Viu? Foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu espero que as pessoas em casa tenham gostado. E eu vou me despedindo aqui de você também. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo Docto Entrevista.